Olá, a doença que atinge 1 em cada 5 adolescentes no Brasil é o tema do universo acadêmico. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a maior causa de incapacidade. Mas como descobri-la? Como tratá-la? As respostas a essas e outras dúvidas sobre a depressão é o que o universo acadêmico vai buscar no programa de hoje, com quase 1 hora de duração. Os casos de depressão aumentaram quase 20% em todo o mundo nos últimos anos. As estatísticas alertam para uma situação que expõe a saúde mental da população e, acima de tudo, uma resposta das autoridades. No Brasil, a doença atinge quase 6% da população. Em busca de respostas e de sugestões sobre a depressão, o universo acadêmico conversa com 3 professores do curso de Psicologia da Universidade Franciscana. Estão aqui conosco já no estúdio o professor Félix Guazina, seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. A professora Fernanda Realdotto, que além de professora do curso de Psicologia da UFN, coordena também a Clínica de Psicologia. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada. E o professor Felipe Schroeder de Oliveira, também professor do curso de Psicologia. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Eu começo perguntando a vocês, na verdade, trazendo para o debate, e eu tenho certeza absoluta de que vocês 3 têm uma linha de pensamento na hora de tratar, na hora de falar sobre depressão, muito parecida. Mas na hora de tratar, evidentemente que podem ocorrer algumas diferenças, alguns métodos profissionais diferentes. Eu começo perguntando então para vocês 3, como é que vocês podem definir, para quem nos acompanha pelo canal 15 da NET ou pelo YouTube, como definir depressão? O que é depressão? Bom, enquanto um diagnóstico de depressão cada vez mais tem uma tendência a ser algo mais abrangente, mas se tem alguns ditos chamados sintomas que aparecem e que evidenciam, né, a possibilidade de ter um problema que a gente pode chamar de depressão. Sim. Talvez, eu vou falar aqui alguns, daí vocês vão também me ajudando assim. Por exemplo, a principal talvez característica da depressão é a falta de vontade, a apatia, né? É a falta de ter vontade de fazer as coisas, é a falta de ter uma ideia de futuro, é não se sentir mais em contato com outras pessoas, uma sensação de isolamento, há uma falta de vontade de fazer as coisas no modo geral. De certa forma é um transtorno mental, professor, no qual o afetado mostra uma tristeza permanente, perda de interesse de atividades, e atividades essas que as pessoas costumam desfrutar, seja trabalho, seja diversão, seja uma viagem, é mais ou menos isso? Isso aí. Desde coisas prazerosas também se deixam de ser feitas, né? Por exemplo, o que a gente considera prazeroso, como convívio com as pessoas, ou ir num evento social, ou ir no cinema, enfim, algumas coisas que são legais, que a gente gosta de fazer e, de repente, nada parece mais ser bom para aquela pessoa, nada mais parece ter sentido, ela se torna distante de tudo, né? E o trabalho, por exemplo, é um dos locais onde isso também começa a ficar evidente, porque é onde nós todos temos maior convívio social, então é o movimento onde a gente está fora da nossa casa e daí a gente começa a ver algumas faltas, né? O absenteísmo no trabalho é uma das coisas mais comuns frente a isso. Então, esses movimentos ficam nítidos também no trabalho, então engloba todas as áreas da vida da pessoa, né? Sim, eu faço essa pergunta para vocês, para a gente determinar, para a gente conceituar o que é depressão, porque a depressão ela é uma doença, não como outras, e doenças eu colocaria assim físicas, que você vai lá, faz um exame de sangue, e o exame de sangue detecta que você está com aquela doença, por exemplo. A depressão não. A depressão muitas vezes nem a própria pessoa sabe. Né? E se ele não procurar uma ajuda profissional, dificilmente ele vai descobrir que ele está com depressão. É mais ou menos isso, professora Fernanda? Sim, Rogério. Na verdade, assim, tem a questão da depressão, ela pode estar associada a outras psicopatologias, por exemplo, né? Então, a gente pode encontrar estados deprimidos, né? Então, de ser um período por uma questão de uma perda que a pessoa teve, pode ser a perda de alguém querido, né? Pode ser recorrentes frustrações, então isso é um cuidado para a gente não banalizar e é uma questão contemporânea que tem chego bastante na clínica, tanto na clínica aqui na instituição, né? Como coordenadora percebo isso, quanto no consultório particular de nós 3.
por exemplo, né? Onde a demanda e a exigência é muito grande, né? De que tudo seja no tempo, talvez, que a gente não conseguiria fazer, né? E essas pessoas se exigem demais. Então, o que a gente vai ter que avaliar é a capacidade egóica de cada um poder lidar com isso, pensando no passado, no presente e no futuro, que é o que o Felipe trouxe, né? Então, assim, não vislumbra um futuro. A pessoa, assim, pelo imediatismo, tem que conseguir tanta coisa naquele tempo. E muitas vezes isso é impossível, né? Então, o que eu diria, assim, aqui, que as famílias estejam muito atentas a isso, né? Para perceber quando a criança está apresentando algum sinal, às vezes um sinal de agressividade, vindo através da agressividade, pode estar nos indicando algo de depressão. E pode estar associado a outro tipo de transtorno, né? Sim. Então a gente tem que cuidar a questão do tempo do luto, que essa pessoa, ela precisa de um tempo. Terminou uma relação. Uma pessoa pode deprimir e não pode banalizar porque terminou uma relação amorosa, por exemplo, né? Sim. Porque tu perde algo muito precioso para ti, ou a ideia, o teu ideal de preciosidade, né? Então, esses dados, assim, a gente tem que estar bastante atento e também perceber quando já tem casos na família de depressão. Isso tá? é determinante. Isso é um dos fatores que a gente tem que ter muito cuidado. Sim. Né? Agora, professor Félix, quando o paciente chega no consultório lá, um paciente ou uma paciente, né, e lhe questiona, professor, eu acho ou eu penso que eu estou com depressão. E aí, como é que o senhor procura determinar isso a partir do seu conceito sobre aquilo que o senhor entende ser depressão? Acho que no primeiro momento a gente sempre pergunta, né, para a pessoa que chega para nós. Acho que tem uma questão que em todos os setores assim da saúde as pessoas já vêm diagnosticadas pelas redes sociais, né? Então a gente sempre avalia o que para ela entende de depressão, né? Onde é que tu viu isso? Quem te falou? Por que meios tu buscou informações, né? E a gente vai avaliando, assim como a Fernanda e o Felipe trouxeram, esses dados mais importantes do que a gente entende por depressão, que é o humor deprimido ou triste, a dificuldade de estabelecer laços sociais, atividades de prazer. Então a gente faz essa avaliação primeiro entendendo o que esse sujeito entende por depressão, né? No que ele relata pra gente sobre estar triste ou estar vivendo uma situação de luto ou de um término de uma relação ou um esvaziamento. Eu acho que a palavra depressão para mim sempre traz duas marcas, assim, de um certo esvaziamento desse sujeito frente às questões de desejo, né? Eu não tenho mais desejo de namorar, de trabalhar, de fazer a comida que eu gostava de fazer, né? São alguns sinais que a gente vai percebendo que esse sujeito está num processo depressivo, né? E também a frequência que isso acontece, né? Porque um humor triste, eu falava em tristeza no primeiro momento, o humor triste, uma situação de tristeza é da vida humana, é de todos nós, né? Em algum momento nós vamos viver situações de tristeza. O que vai determinar que isso vai se tornar uma depressão ou não é a complexidade disso, né? O quanto que isso incapacita a pessoa de fazer outras coisas em relações à vida e por aí vai. Sim. Eu anotei aqui, né, algumas situações, alguns levantamentos que eu acabei fazendo sobre sintomas de depressão. Isolamento, nervosismo, dores sem fim, né? Aquela pessoa que constantemente, muitas vezes está reclamando de uma dor aqui, uma dor acolá. Uso constante de algumas palavras e baixo rendimento profissional ou escolar. Essa história de uso constante de algumas palavras, é possível detectar a depressão a partir da expressão, a partir das palavras corriqueiras usadas por uma pessoa? Vocês já tinham ou já têm sabem desse conhecimento? Poderiam falar sobre isso para nós? Eu não sei se isso pode ser determinante, mas o que eu escuto muito, né, e me faz um sinal de alerta, é aquelas pessoas que chegam para nós e diz que tanto faz como tanto fez tá aqui, né? Assim, em seguida a gente escuta isso assim, eu tô bem, eu tô no meu trabalho, eu faço as minhas coisas, mas tanto faz, né? Eu perdi o sabor da vida, eu não tenho vontade, eu não tenho planos para o futuro, eu não desejo nada. Se a minha vida acabasse amanhã, tudo bem, né? Tá tudo ok. Eu acho que são algumas situações que fazem com que a gente... Sim, sim. E até, não só a questão verbal, né, Rogério, assim, ó, mas tem quadros, assim, de depressão muito graves que a gente vê, assim, ó, na fisionomia da pessoa, né? Às vezes é perda de apetite também,
né? Perda de apetite, a mudança no sono, e a forma que elas se colocam, né? Ai, tá, mas e se, por exemplo, então, eles te chamassem para repetir uma prova, né? Como é que seria? É aquela coisa assim, isso, assim, em alguns extremos de depressão, Sim. né? E eu acho que uma questão técnica talvez importante, e que o Félix trouxe a questão do desejo, né? Quando a pessoa perde o desejo, né? Que não tem essa ponte com o futuro. Não tem mais. A gente precisa tentar resgatar essa ponte, Sim. né? Que essa pessoa confie no terapeuta transferencialmente. Vai ser muito importante essa confiança, porque ali pode ser um sinal de luz, assim, né? Então, por exemplo, que coisas, assim, mínimas, às vezes, que elas falam, eu só tô ainda vivendo por causa do meu pai e da minha mãe. Por causa, né? E esses elos, assim, são muito importantes. Tem que ficar muito atento quanto a isso. Sim. Mas eu quero aproveitar, antes de eu entrar num outro assunto, a professora falou uma coisa bem interessante. Como a gente determina, né, num paciente que pode estar deprimido ou não, essa questão da frustração, porque a frustração na vida da gente, ela é absolutamente normal, né? A gente vive numa época em que parece que se uma coisa der errado, pronto, a pessoa está deprimida, ou se a pessoa ficou triste por algo não ter dado certo, ela está deprimida. E a vida mostra que as coisas não são dessa maneira, né? A gente tem que buscar uma história diferente, uma atitude diferente, algo, né? Criar uma situação diferente para que aquilo não se repita e que essa frustração fique para trás. Mas quando a gente pode detectar a questão da falta de interesse com também algo que foi realizado, algo em que a pessoa não tem um interesse próximo justamente porque o interesse dela já ficou exatamente, já foi exatamente atingido. Ela já é uma pessoa satisfeita com aquilo que ela tem ou com aquilo que ela buscava na vida profissional, por exemplo. Professor Felipe. Pois é, se eu bem entendi, assim, não sei se eu compreendi bem tua pergunta, assim, mas a questão do quanto a pessoa, acho que a Fernanda falou também, dela estabelece momentos de tristeza na vida, Perfeito. todos nós temos, né? Esses momentos de tristeza, eles são temporários normalmente, eles demoram algum tempo e esse tempo vai muito de cada pessoa. Sim. Também da intensidade do evento, de repente alguém perdeu a mãe, por exemplo, isso é uma coisa que demanda um tempo do luto para que seja superado. Agora, se a pessoa não passou por não tem nenhum evento ocorrendo na vida dela, que seja algo doloroso, uma perda ou um momento difícil, enfim, isso vai muito de como a pessoa faz a leitura da sua situação de vida, né? Então é muito importante que a gente esteja atento e ouça muito que essa pessoa, como ela descreve seu momento. Mas se a gente percebe que não há, evidentemente, nenhuma coisa acontecendo nesse momento com ela, que seria algo que realmente justificasse a sua tristeza profunda, por exemplo, ou que esse acontecimento já ocorreu há muitos anos atrás, e aí, corriqueiramente ela traz isso à tona? Isso, como se ela não tivesse saído daquele momento, isso já preocupa mais, né? Sim. Então, o que se pode observar são que momentos de tristeza, eles ocorrem na vida, eles são fundamentais, inclusive, para a nossa formação, porque a partir dos momentos de tristeza, a gente começa a ter isso já entra no campo da filosofia, já entra no campo do autoconhecimento. A gente começa a ter a oportunidade também de pensar e refletir sobre a nossa própria existência. E esses momentos solitários, que não seria uma solidão, de certa forma, ruim, porque seria uma solidão um pouco de refletir sobre a própria responsabilidade, né? Eles são normalmente mais proporcionados nesses momentos de tristeza. Porque quando a gente está feliz, ou aquela coisa, né, da frivolidade, a euforia, a euforia, da sensação em si, a gente não para pensar nisso, né? Só que esse tempo de euforia, isso tem um tempo que termina. Sim. E o problema é quando esses momentos se tornam necessidades, como, por exemplo, os extremos, né? Ou sempre na tristeza, deprimido, né? Ou sempre ter que ser sempre feliz. Então, uma coisa insustentável, não há como. Né? Sim. A própria vida se encarrega de nos colocar, nos informar sobre isso. Sim. É mais ou menos isso, professor?
Há vários autores que têm trabalhado contemporâneos, assim, a nossa tem, o Felipe traz uma questão bem importante, né, esse imperativo da felicidade. Eles têm trazido para nós algumas reflexões nesse sentido, né, de que a gente vive uma sociedade extremamente agitada, rápida, com um monte de imperativos de trabalho, né, a Fernanda trouxe assim, de cumprir prazos que são às vezes impossíveis, e isso tem aumentado os casos de depressão. Há vários autores falando isso, né, fazendo essa correlação de que a forma como nós estamos vivendo tem aumentado esses casos de depressão frente a essas impossibilidades de viver esses imperativos de felicidade. Se a gente for pensar nas redes sociais, a gente fala isso em sala de aula sempre, né? Não há espaço para se falar de mal-estar, de tristeza, né? Ali nas principais redes sociais, as pessoas estão sempre muito lindas, felizes, sim, né? E isso atrapalha uma discussão que é isso que a gente está discutindo um pouco, que é em que espaços a gente tem para compartilhar as nossas frustrações. E a gente vê isso tanto nas crianças, nos adolescentes, né? A gente escuta muitos adolescentes falando da dificuldade deles de enfrentar situações, que isso que o Felipe estava trazendo, assim, daqui a um pouco domingo de manhã eu me acordo meio triste, o que eu faço com isso? Né? Assim, como é que eu lido com um certo mal-estar, que é de ficar triste porque eu não consegui bem numa prova, ficar triste porque eu não consegui o namoro que eu queria, ficar triste porque eu não passei numa seleção de trabalho que eu... Né? Como é que a gente lida isso? Acho que a gente está, enquanto sociedade, um pouco perdido, né, nessas estratégias de lidar com as questões mais de tristeza, de mal-estar. E isso tem acarretado, né, um índice maior de depressão. Não por acaso, professor, que a gente tem hoje no Brasil 1 em cada 5 adolescentes com sintomas, enfim, de fato com depressão. E este é o principal assunto hoje do universo acadêmico. Se você porventura agora começou a assistir o programa, nós estamos falando sobre depressão com 3 professores do curso de psicologia aqui da UFN. Já que o professor Félix tocou nessa questão das redes sociais, e eu estava preparando esse assunto para um pouco depois, eu quero puxar ele agora aqui para a nossa roda de conversa. Pessoal, nós não vivemos, de certa forma, um exagero, né, do uso das redes sociais? Há limite ou não há limite para isso? De fato, as pessoas nas redes sociais são exatamente aquilo que elas querem ser ou exatamente aquilo que elas de fato são? É isso que eu trago para vocês, e o quanto isso influencia na questão da depressão, porque muitos de nós acabam conhecendo pelo menos uma pessoa, né, que vive a partir da quantidade de curtidas em redes sociais. Se ela tiver muitas curtidas, ela vai estar bem. Se ela não tiver muito, ela vai ter um limiar de frustração que muitas vezes acaba levando para uma depressão. E eu quero a opinião de vocês três aqui, vocês três que são especialistas, o quanto as redes sociais influenciam no nosso comportamento, e elas podem influenciar também nessa questão da depressão. Bom, assim, acho que é uma coisa contemporânea que a gente não tem como fugir, né, Rogério? Nos anos 80 e 90 isso não existia. Sim, né? E é algo que a gente tem que lidar, e isso invade realmente o consultório, né? E eu ouvindo os guris falar dessa questão da frustração, né, que eu acho que também tem a ver com isso, uma dificuldade e uma intolerância à frustração. Né? Então, se tenta um abastecimento, um investimento nas redes sociais, como se ali tu fosse obter todas as respostas. O que acontece? Não se obtém, né? Não se tem talvez todas as curtidas que se gostaria de ter, naquele seu ideal, né? Naquilo que se vai construindo no seu imaginário do que seria ter uma boa repercussão, então, na rede social. E o que acontece no consultório é que, então, no setting terapêutico, nós vamos precisar ser continentes a esse paciente, a essa pessoa, a esse ser humano, né, de poder tolerar, então, essas não curtidas e essa frustração, né? Eu penso que dessa forma a gente consegue contribuir efetivamente com essas pessoas, né, que nos procuram, porque nem todas as curtidas também são tão verdadeiras assim, né? Então, de possibilitar espaços, na verdade, que possa-se ter uma construção maior de um verdadeiro self mesmo, de uma constituição mais verdadeira, né? De eu me constituir de uma forma mais verdadeira. E isso, assim, passa tanto pela infância, adolescência, quanto o mundo adulto, né? Então, se vê uma necessidade, talvez, por, às vezes, não se ter um olhar que se deveria ter de pessoas importantes na vida, se vai buscar na rede social esse olhar.
Só que esse olhar, muitas vezes, é um olhar que não tem vida, não tem brilho. E aí isso não constitui, né? Então, acho que esse é um cuidado que a gente tem que ter com as redes sociais. Uma medida, né? Penso que com crianças e adolescentes, a gente precisa cuidar muito, sim, o que eles estão vendo nas redes sociais, né? Porque isso pode ser um desencadeador. Muitas crianças e adolescentes, sim, chegam deprimidas em função disso. Sim. Também. Professor Félix, professor Felipe, quero a opinião de vocês também sobre essa questão das redes sociais. Eu vejo as redes sociais como, pegando alguns pontos positivos das redes sociais, que seriam a estimulação do contato, de conversar com alguém online, né? E às vezes a utilização das redes sociais como uma maneira de... porque a preocupação excessiva com a opinião dos outros, ou de uma crítica externa, né? Ela atrapalha muito o conhecimento da pessoa dela mesma. E então, daqui a pouco uma pessoa que está no processo de mudança, ela vai gostar de postar umas fotos fazendo coisas que ela gostaria muito tempo de fazer e começou a fazer. Então, uma mudança positiva para a sua vida, ela vai colocar aquilo, vai publicar para todo mundo. Olha, vejam como eu sou, vejam o que eu faço, eu sou desse jeito. Isso seria positivo. Agora, isso também pode ser um negativo no momento que ela faz isso, não em função do que ela realmente é ou gosta, mas em função do que os outros querem que ela seja, ou que ela imagina que os outros querem que ela possa vir a ser. O senhor quer dizer, daqui a pouco, por uma necessidade, mas uma necessidade extrema, não uma necessidade simples, algo extremo. Se ela não fizer aquilo, ela não vai ficar bem ao longo do dia. Isso, ela não vai ser aceita pelos amigos, ela não vai ser aceita pela escola, aí entra a questão dos jovens que têm essa necessidade de ter ou ela não vai ser aceita pela família. Então, o que ela deve colocar ali para aparecer e cumprir as exigências do mundo que a ela são feitas, né? Então, aí que está... Isso é um problema anterior às redes sociais, porque é um problema de formação realmente da estrutura da pessoa, de como ela é, do conhecimento de si mesma. E a rede social, ela vem a mostrar isso nitidamente, o grau de fragilidade ou o grau de senso crítico, muitas vezes, de como ela vai ser usada. E um dos grandes problemas nisso, da rede social, é a comparação. É como me comparar com os outros, né? Então há uma necessidade, daqui a pouco, poxa, olha como minha vida é chata, olha como a vida do outro é legal, poxa, olha onde o outro está, poxa, como eu gostaria de estar lá onde ele está, mas aquela coisa da ostentação, né? Isso aí é um problema, é uma coisa tão... assim, claro, a gente falando uma coisa enquanto uma coisa inútil, porque realmente ela o que disso diz respeito à nossa própria vida? Então, a comparação se comparar em demasia, mostra uma fragilidade, justamente uma vulnerabilidade a essa questão da necessidade de ser quem eu não sou. Mas o episódio depressão está inserido onde daí nesse contexto? Aí nesse contexto a pessoa começa a ficar mais triste, começa a alimentar uma sensação de que ela não é a mais importante como deveria ser, ela não é a melhor de todas, ela vai ser alguém que não é o mais legal, ela vai ficar mais chateada, ela vai se achar feia, ela vai começar, agora até os telefones vêm com esses aplicativos de deixar bonito, né? Então são essas... Tem gente mais feia no mundo. A comparação é o problema. São os fenômenos das redes sociais, né? Mas é exatamente isso, professor Félix, que eu gostaria que a gente debatesse em relação às redes sociais. A impressão que me passa é que muitas pessoas, até por essa questão da vida moderna, nós vivemos uma vida moderna onde as relações, elas, embora virtuais, elas se tornaram mais fáceis por conta das redes sociais. Mas até que ponto essa virtualidade no contato, né, na conversa, também demonstra uma fragilidade do ser humano, enquanto o episódio depressão, professor? Acho que sim, acho que trazendo um pouco dos elementos que os colegas trouxeram, eu concordo, né, de que quando a gente fala sobre internet, sobre redes sociais, sempre é uma faca de dois gumes, né? Sim, ela nos trouxe bastante coisas positivas, né? Mas o que eu vejo hoje para contribuir com a discussão no que tange as redes sociais e na questão da depressão? Eu fico pensando que o que a gente faz quando a gente publica coisas nas redes sociais? A gente conta situações da nossa vida, a gente socializa momentos de viagem, enfim, algo que é da natureza humana. Acaba pensando, até tu
trouxe isso no começo, né, de que até os anos 90, quando não se tinha muito as pessoas escreviam diários, e os diários eram as narrativas que as pessoas tinham dos dias, enfim. Eu acho que tem um elemento, assim, hoje que eu vejo que está relacionado com um certo humor deprimido ou uma certa fragilidade e vulnerabilidade de te relacionar com as redes, que são os discursos de ódio, porque quando você publica lá uma imagem, uma postagem, enfim, você tem um monte de comentários que em outros dispositivos você não tinha, por exemplo, lá no diário que eu estou testando, né? Então eu vejo que também os nossos pacientes que chegam para nós, eles também trazem, eles esperam também o que tipo de comentários aquela imagem, aquela foto, aquele compartilhamento vai trazer para eles, né? E como são situações públicas, tem tantas coisas boas quanto as coisas ruins, né? Sim. Então como é que se lida quando um outro que tu às vezes nem conhece emite uma opinião, por exemplo, de bullying, por exemplo, né? Assim, tem toda uma discussão de cyberbullying, como é que a gente lida? E isso também tem um impacto na própria autoestima das pessoas, nas relações que elas estabelecem com as frustrações e por aí vai. Então eu acho que as redes sociais têm uma coisa do aqui e agora que talvez em outros dispositivos do passado não se tinha, né? Que a gente talvez lidasse de uma outra maneira com essas questões, né? A questão da exposição também vai muito disso, né? A pessoa fica totalmente exposta ali para qualquer pessoa do mundo, né? Eu quero levantar aqui duas questões rápidas antes da gente ir para o intervalo. Primeiro, inevitavelmente a depressão ela provoca sintomas físicos também. Eu gostaria que vocês elencassem para a gente quais seriam esses sintomas físicos. E segundo, o quanto é determinante a depressão na adolescência hoje no Brasil. A gente já citava no início do programa, né, que 1 em cada 5 adolescentes hoje no Brasil sofre de depressão. Mas eu quero principalmente tocar nessa questão dos sintomas físicos, né? Quais são os sintomas físicos? É o sono? É a perda do apetite? É a agressividade? Algo que seja físico, porque psicológico a gente sabe que a depressão ela afeta. Agora físico, se a gente fosse determinar, quais são os sintomas físicos da depressão? Bom, acho que a gente tinha um pouco comentado, né, Rogério, sobre essa questão dessa variação que existe, por exemplo, em torno do sono, né, do apetite, né, também da questão da agressividade, nessa questão do comportamento. A irritabilidade também é algo que aparece na questão do comportamento dessas pessoas. E fico pensando muito na questão do adolescente, que tem uma mudança física aí acontecendo, né? É a perda de um corpo mais infantil, né, de criança, e que ainda não é um corpo de adulto. E muitas vezes eles se sentem, sim, cobrados, assim, no meio dos colegas, né, com essa questão da aparência, né? Então, o Félix trouxe a questão do cyberbullying, né? Então, não só pela internet, mas nas escolas, nesse espaço físico escolar também acontece bastante de deboches com relação a isso. Né? Seja porque é algum pelo que está aparecendo, né? Então, seja na adolescência inicial, média ou na final, isso acontece. Né? E eu fico lembrando de algumas situações assim, porque eu tô suando, eu cheguei a suar, né? E aparece aquilo na blusa, né? Com 12, 13 anos, eles ficam... Se aquilo ali vira um deboche recorrente e ninguém fica atento àquilo, isso pode vir a deprimir. Deixa eu aproveitar esse gancho, professora. Como os pais podem evitar esse deboche para que ele não ocorra e para que ele provoque uma depressão em quem está sendo, por exemplo, muitas vezes sofrendo o bullying? Eu acho que primeiro é estar atento, assim, né, Rogério, assim, e de não banalizar. Né, poder ter essa escuta atenta para o filho, né? Ele não tá, aquilo ali não é uma besteira, ele está falando de algo muito sério, né? Então, assim, a gente percebe que quando isso tem uma permanência muito grande, a gente tem que ter o cuidado de talvez encaminhar esse paciente para um atendimento psiquiátrico também, mas para talvez, se for necessário. Né? Então, tem situações muito graves que a tolerância
a frustração, ela está muito baixa, por exemplo, uma baixa tolerância à frustração, aquela criança não consegue render, ela não consegue socializar, ela fica agressiva, ela fica irritada e isso perdura por um bom período. Ela fica desatenta. também. Falta de concentração, a agressividade e principalmente nas crianças esses sintomas são mais evidentes junto com os sintomas fisiológicos. Dor de cabeça, tontura, dor de barriga, vômito. Então, são comportamentos recorrentes. Não é que a criança comece a ter dor de barriga e vômito todo dia de manhã e constantemente, ela não teve nenhuma coisa que ela comeu e fez mal. Ela começa a ter isso constantemente, sempre vai ter uma queixa antes de ir para a escola. Ou ela vai... A criança, ela ainda não tem a expressão dela é um pouco limitada. Quanto menorzinha, menos ela tem vocabulário e tal. Então, ela vai se expressar de outras maneiras. Às vezes é no movimento de agressividade, às vezes é no movimento de autoagressão também, às vezes é no movimento fisiológico também. Então, as famílias têm que estar atentas a perceber essas alterações e acolher isso com o máximo possível de paciência e tentar escutar o máximo, abrir sempre o canal de comunicação com a criança, com o jovem, de uma maneira acolhedora. Do contrário, esses sintomas não vão diminuir e tendem a aumentar. Inclusive, outras coisas podem vir a acontecer depois. Sim, professor Félix. Não, acho que trazendo bem que eles... Eu só queria trazer uma dimensão que a Fernanda traz e o Felipe de talvez, eu entendo de que a depressão, tanto na criança, no adolescente, quanto no adulto, talvez seja um dos transtornos mentais mais banalizados, né, pelos pais, pela sociedade. Acho que quando se tu pergunta a questão dos pais, além de estar atento, né, de talvez legitimar essa fala, né, e esses olhares que eles estão tendo em relação à criança ou adolescente. A gente escuta muito das pessoas, assim, em se tratando especificamente da depressão, por exemplo. Ah, tu não te ajuda, se tu te ajudasse um pouco mais, tu ia melhorar, né? Então se coloca dentro de um lugar a depressão como se esse sujeito ele não tivesse um transtorno que precisasse de um cuidado, de uma intervenção. Sim. E que se tratasse só de uma força ou não força de vontade, né? E a gente escuta muito eles trazendo, vem no discurso às vezes, né, do adulto com relação à criança, só quer chamar atenção, né? A dor de barriga vai passar. Não, ele está sinalizando. Eu lembro de uma vez, uma pitoca, a mãe não escutava, e ela forçou tanto na testa que ela fez uma febre. Ela ficou com um machucado. Uma marca. Uma marca, e fez uma febre, né? Mas ela vinha trazendo vários indicativos e ela não tinha uma legitimação na fala dela. Sim, para ver o quanto é importante cuidar esses sintomas físicos também que a depressão muitas vezes nos dá, né, em relação. Eu tentei, mas a gente vai deixar para o próximo bloco. A gente vai falar sobre essa questão da depressão na adolescência. Então, o Universo Acadêmico agora vai fazer um intervalo. Depois do intervalo, nós vamos retomar a conversa sobre a depressão. Mas o Universo Acadêmico também vai trazer informações sobre as matrículas aos aprovados no vestibular de inverno 2018 da Universidade Franciscana. Nós já voltamos. Olá, eu sou o professor Matheus Froza, coordenador do curso de Ciências Econômicas aqui da instituição e egresso. O nosso curso tem ênfase em finanças, disciplinas do agronegócio, do mercado financeiro, a economia industrial e a internacional. O economista formado pode trabalhar no setor público, no privado, em consultorias e também no mercado financeiro. Uma ampla área de atuação, tanto no público quanto no privado. Meu nome é Francine Mai, sou aluna do curso Ciências Econômicas da instituição e venho aqui conversar com vocês que ainda possuem alguma dúvida em relação ao curso a escolher, todas as satisfações e os benefícios que o curso Ciências Econômicas dessa instituição traz para a nossa vida profissional. Desde o primeiro semestre que eu iniciei nessa graduação, eu tive a oportunidade de participar de projetos de pesquisa, tendo possibilidade de, a partir da graduação, continuar uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, sendo que todas essas minhas participações na pesquisa foram com bolsa, então a minha pesquisa foi remunerada. Assim também, desde o primeiro semestre, eu tive acesso ao mercado de trabalho, sendo que fiz estágio remunerado. Então eu acredito que o curso Ciências Econômicas dessa instituição
ele é um curso completo, porque ele faz com que os alunos interajam com o meio acadêmico quanto com o mercado de trabalho. Em mais de 60 anos de trabalho no ensino superior, construímos uma história acolhida por você, que nos escolheu e depositou sua confiança em nosso trabalho. Nesse caminho, trilhamos esforços em conjunto, na certeza de que seriam recompensados. Já fomos FIC, FACEM, FAFRA, Centro Universitário Franciscano, Unifra. Agora, somos a universidade que você escolheu. Somos Universidade Franciscana. Somos você. Menos da metade das pessoas com depressão recebem tratamento médico. A afirmação, aliás, é da Organização Mundial da Saúde. O universo acadêmico busca respostas e sugestões sobre a depressão e, por esse motivo, conversa com 3 professores do curso de psicologia aqui da Universidade Franciscana. Estão eles aqui comigo já no estúdio, participaram do primeiro bloco e vão para o segundo também. Professor Félix Guazina, professora Fernanda Realdotto, que além de professora do curso de psicologia, é coordenadora da Clínica de Psicologia aqui da UFN, e o professor Felipe Schroeder de Oliveira. Mais uma vez eu agradeço a participação de vocês. Nós encerrávamos o primeiro bloco tentando falar sobre a depressão na adolescência. Eu quero puxar esse assunto já para o início desse segundo bloco. No início do programa a gente falava que 1 a cada 5, estudantes, ou seja, 20% dos adolescentes, apresentam sintomas de depressão. Na opinião de vocês, por que isso ocorre, e como os pais podem detectar no dia a dia se aquele filho adolescente está ou não deprimido a partir das atitudes dele? Professor Felipe, professora Fernanda, professor Félix. Eu vejo como ele pode identificar. Eu acho que uma das coisas mais evidentes é o isolamento. O isolamento, a falta de interesse em conversar com amigos, com familiares, é o isolamento, o retraimento. A agressividade, o retraimento, mas mais eu acho que o isolamento, o retraimento, E que hoje em dia a gente tem que ter bastante cuidado também, Felipe, pensando no isolamento, porque como os pais trabalham bastante, é uma realidade, e os jogos também, na internet, enfim, eles têm um movimento natural do jovem querer ter mais o seu espaço, e por isso ele fica no seu quarto, mas a gente tem que cuidar até que ponto isso não é um isolamento, então, do jovem, Que é esse desinteresse por outras coisas do mundo, Uma coisa é tu ter vontade de jogar, tu poder jogar, e isso ser extremamente lúdico, e socializador, e a outra coisa é ser esse movimento de reclusão, assim, de se isolar do mundo externo. Sim, tem que ter muito cuidado. Tem que ter bastante cuidado. Sim. Professor Félix. Acho que a Fernanda trouxe no outro bloco essa questão da adolescência, que ela é uma fase do desenvolvimento como outra qualquer, bem complexa, no sentido de que o adolescente está abandonando algumas questões da infância, mas também não é um adulto ainda constituído, e é da fase da adolescência, por exemplo, a busca de uma certa identidade, e os adolescentes têm um lugar que os adolescentes gostam muito de estar no quarto, Então, acho que quando tu traz essa pergunta é importante, porque uma questão é o adolescente usar esse quarto como o seu lugar de abrigo, de querer lá estar um tempo considerável do dia lá. Outra coisa é quando esse adolescente ele não sai do quarto quase que para nada, mal para almoçar e para tomar banho, por exemplo, coisas do cotidiano. Eu acho que isso é um sinal importante, assim, de que os pais têm que estar atentos numa questão de um sintoma da adolescência. Sim. Professor Felipe. Uma outra questão importante é um período da vida em que se exigem do jovem definições. E essas definições, elas vêm de pessoas que viveram outra época. Elas viveram outra época de estrutura de mundo e de sociedade, inclusive. A gente vê isso no mundo do trabalho, por exemplo.
Então, às vezes, as famílias têm uma ideia pré-concebida de vida para o jovem e que elas estão ainda tendo o seu ponto de vista num contexto que não mais sustenta hoje em dia. Por exemplo, no mundo inteiro o jovem está passando por essa dificuldade, porque a questão do mercado de trabalho, do projeto de vida, não, é estudar, trabalhar, aposentar, né? Essa linearidade não existe mais como antigamente. Então, essa incerteza também gera mais um ponto de pressão sobre o jovem, que o jovem, sim, ele está conectado, vamos dizer assim, ele vive o mundo de hoje e pensa a sua vida no futuro, vamos dizer assim, de uma forma saudável, de profissão, ou de investimento afetivo, de ter família, de ter namorado, enfim. Então, e aí, nesse período é um período crítico, em que se ele não tiver um apoio e uma liberdade de expressar os seus sentimentos, ele vai se sentir muito sozinho e não vai encontrar eco a seus pensamentos, e isso é um fator de risco. Então eu acrescentaria ainda mais esse ponto macro, né? Trazendo isso, né, Felipe? Acho que tem uma questão muito que acontece no dia a dia com a questão dessas demandas, né, do que é o melhor para mim, e aí normalmente um adulto que decide, mas um adulto que viveu num outro período, num outro contexto, e que às vezes não tem essa flexibilidade egóica de lidar e de avaliar no contexto atual, que é, assim, por exemplo, a escolha da escola, né, onde fazer o ensino médio, por exemplo. E aí de escolas, às vezes, que são extremamente preparatórias, e o cuidado que tem que se ter com isso é o grau de sofrimento, muitas vezes, que é gerado nesse jovem, né? Por um ideal, às vezes, de família, dos pais, mas não é o ideal dele, né? E essa questão da depressão ligada também ao grau de sofrimento, o tempo, né? E a angústia que é gerada frente, às vezes, a uma escola que ele não gosta de estar, ele não se sente pertencendo àquele lugar. Ou então, que oprime, né? Uma escola que oprime também, que tem uma lógica de ensino e aprendizagem inflexível. Exato, né? E que tem alguns que lidam bem, né? E outros que não conseguem acompanhar essa produção, então, que muitas vezes é exigida pela escola. Sim, eu quero trazer uma constatação que a gente estava falando, inclusive, na abertura deste segundo bloco do Universo Acadêmico, que hoje fala sobre depressão, é de que menos da metade das pessoas com depressão hoje recebe tratamento médico. Na avaliação de vocês, isso ocorre por quais motivos? Preconceito, dificuldade financeira ou a incapacidade da pessoa de aceitar a realidade? Que daqui a pouco fica dentro dessa questão de preconceito, né? Muitas vezes a pessoa não admite e por não admitir que está deprimida não procura o auxílio médico. Mas muitas vezes o auxílio médico é financeiramente inatingível para ela e daí por isso ela não procura também. O que é mais proeminente na opinião de vocês hoje, século XXI? Eu acho que é uma questão assim que a gente pode pensar nessas três faces, assim, né? Sim, não dá para apontar uma principal. Não, do que eu escuto, pelo menos, né? Tanto no consultório quanto na clínica, às vezes acaba esbarrando numa questão, sim, de preconceito, né? Porque isso é coisa para louco, isso não é uma verdade, né? Então é uma questão de qualidade de vida, de bem-estar, né? De integridade humana, né? E de integração, né? Egóica. E também a gente esbarra muitas vezes na questão financeira, né? Então, por exemplo, se precisa ainda mais tomar medicação, não quer dizer que todos os casos são necessários. Talvez alguns se façam necessários, né? Por uma questão de que precisa. E aí tem as medicações que são caras também, né? O tratamento, às vezes, com o psiquiatra também pode ter um valor que a pessoa não consiga acompanhar. E tem, às vezes, essa questão dessa coisa de banalizar, de que isso vai passar, né? E não ter um olhar atento para isso. Então, na verdade, são as três situações. É muito por uma questão de preconceito, muitas vezes, propriamente do paciente. É, sim, também essa questão financeira. Muitos pacientes, né, não tem condição e aí fica um alerta, né, para as autoridades em saúde, né, de facilitarem esse acesso. E essa questão também da própria incapacidade, também quando eu me refiro, é aquela vontade da pessoa buscar propriamente ajuda, né, professor? A questão que também eu acho importante nesse momento é a questão da família, do grupo familiar. O problema da depressão não aparece do nada. Há sempre uma história.
que conduziu a chegar num ponto da depressão. Sim. Ninguém pega a depressão Solta. mosquito, né? Acontece. Não. Então, a depressão é construída a partir de um contexto de relações, de afeto, de amor, onde não há o amor, onde possa existir, mas não o suficiente, ou, enfim, é muita coisa, mas eu chamo atenção para isso, para as relações que são da vida da pessoa, e dependendo do ambiente que ela está, dependendo do nível de relação, se ela encontrou maior aceitação, se ela encontrou um ambiente que fosse de apoio para que realmente ela descobrisse o que ela gosta, o que ela quer. Então, tivesse essa tranquilidade de fazer essa transição, como na adolescência, uma forma mais tranquila, menos impositiva, ela se protege contra a depressão. Se uma pessoa encontra um ambiente mais hostil, de alta cobrança, de falta de espaço de falar das coisas, né? Uma questão de uma família, às vezes, que engolfa, que não dá espaço para o jovem. Sim. Né? Nem para ele errar. Então, se ele não consegue... o desamparo é muito grande, né, Rogério? Então, assim, tudo que ele fala é besteira. Sim, não tudo passa por essa questão da família. Agora, bem rápido mesmo, porque a gente já está se encaminhando para o final da entrevista, passou muito rápido. Pessoal, dicas, né? Qualquer pessoa encontra dicas sobre se livrar de uma depressão. Agora, o que eu questiono é exatamente como fazê-las, como colocá-las em prática. Desenvolver a autoconfiança numa sociedade cada vez mais competitiva. Desligar o celular e não olhar o e-mail do trabalho, quando na verdade cada vez mais nós somos exigidos profissionalmente a sempre sermos mais e melhor, né? Evitar locais insalubres e que incentive a competitividade, que também não reconhece esforço, por exemplo, né? Seja do funcionário, seja do colega, seja do amigo. E principalmente essa questão também de fazer pausa entre atividades e saber o limite da hora de realizar atividades desgastantes ou não realizá-las. Sugestões existem, né? Locais para encontrá-las também. Mas por que ainda assim nós temos pessoas com depressão? Pois é. Eu acho que a tristeza é uma característica humana e a gente, da nossa vida, aprender a lidar com ela. O problema é quando a gente não consegue interagir com o mundo, de identificar no próprio mundo quando a gente pode ficar triste por uma coisa que realmente nos deixa triste e quando a gente não está triste. Não diria nem feliz, quando a gente não está triste, né? Porque já seria outra coisa. Mas a incapacidade de comunicação com o mundo é o grande problema. E esse problema, como é uma característica humana nossa, muitas vezes, e do que a gente precisa na nossa vida, que de certa forma é o amor das pessoas também. Então, quanto mais a gente encontrar, talvez, essas expressões de troca e de contato com o mundo, sejam elas não tão legais ou realmente boas, enfim, podendo ser assim julgadas, mais saudável a gente se torna. Então, algumas coisas que eu acrescentaria nessa lista colocações aqui. Isso. Eu acho que um exemplo de algo importante é a atividade esportiva. Uma das formas de prevenir a depressão é a atividade esportiva, que já influencia também na questão da alimentação, Sim. que já influencia na questão do sono, que já influencia na questão da atividade esportiva com grupos, que na própria questão endócrina, né? Na questão da adrenalina, da endorfina, aquela coisa toda. Entra Né? a questão da ludicidade, da brincadeira, do contato, da amizade, a questão cultural de ler, de ver filme, de tocar instrumentos musicais. Toda a parte que envolve o desenvolvimento do potencial de sensibilidade da pessoa protege contra a depressão. Eu fiquei pensando muito assim, no autor que vai falar da questão da criatividade, né, do criar. Porque o criar é a possibilidade que entra em tudo que o Felipe está trazendo, né? Nessa parte da cultura, Sim. da experiência cultural, da experiência com o outro e que envolva afetividade. Né? Esse olhar cuidadoso das pessoas, né? De não rechaçar logo que se diz alguma coisa ou que se está sentindo, porque às vezes assim, tu não pode sentir, se tu sente, não, isso não pode. Homem não pode sentir, homem não pode chorar. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa coisa do dia a dia, né? De que as pessoas elas possam viver o ser delas. Né, que elas possam ser naquele espaço que elas estão, que elas sejam reconhecidas, seja naquela dor, naquele sofrimento, né, naquela alegria.
Então, assim, eu acho que essa medida, ela é muito fundamental, assim. Bem importante. Professor Félix. Eu acho que, escutando os colegas, acho que é um pouco isso que a gente perdeu um pouco na nossa sociedade, é compartilhar essas histórias, né? Também compartilhar as histórias de alegrias, mas também as histórias de tristezas, as frustrações. Eu concordo muito com o Felipe, assim, com a Fernanda, na questão da atividade física, dos processos criativos. Eu acho que isso protege, né, o nosso psiquismo, isso nos coloca numa relação de saúde mental com a vida, né, de proteção e de cuidado frente àquilo que a gente sente, né? Porque eu acho que a gente vive uma sociedade que a gente não tem muito espaço para falar do que sentimos. A gente tem que fazer e cumprir. E isso a gente sabe, como falado em outros momentos aqui, aumenta o risco de desenvolvimento de transtornos mentais. Sim, né? Seria a mecanização do comportamento e a mecanização, inclusive até das relações, né? Professores, quero agradecer demais a participação de vocês no Universo Acadêmico de hoje. Nosso tempo está acabando, né? Agradeço ao professor Félix Guazina, a professora Fernanda Realdotto e também ao professor Felipe Schroeder de Oliveira, que estiveram presentes aqui no Universo Acadêmico para falar sobre depressão. Com certeza é um assunto que ao longo aí das próximas semanas, talvez dos próximos meses, nós vamos retomar aqui no Universo Acadêmico para falar, porque os casos estão aí, o assunto ele requer um cuidado, né, não só dos profissionais, não só de pais, de mães, não só das famílias, mas principalmente de toda a sociedade. Muito obrigado pela participação de vocês hoje. Obrigada. Estudantes que buscam ingressar na Universidade Franciscana por meio do processo extravestibular podem fazer a inscrição na próxima quarta-feira, dia 11 de julho. A Universidade Franciscana vai oferecer vagas remanescentes de processos seletivos anteriores. Já os aprovados no vestibular de inverno 2018 da UFN têm até esta terça-feira para fazer a matrícula. Quem está na lista de suplentes e confirmou a intenção de matrícula também precisa ficar atento. Documentos misturados à expectativa pelo início de uma nova etapa. Para garantir logo a vaga, a Caroline foi a primeira a chegar na central de atendimento. Mais tranquila, foi um alívio, esperei isso por muito tempo, era meu sonho fazer odonto, passar em odonto. É um sonho realizado agora. Passar no primeiro vestibular? Né? Sim, graças a Deus consegui, foi difícil, mas consegui passar. E agora matrícula garantida, é só se preparar para começar as aulas? Sim, tudo certinho, então agora 30 de julho já começa. O Pedro está ansioso para ser acadêmico da Universidade Franciscana. Ele ficou em segundo lugar no vestibular para Direito. Principalmente agora por essa mudança para o UFN e pela estrutura apresentada para os alunos, né? Para fazer a matrícula são 3 passos. Primeiro, o aprovado é acolhido e recebe uma pastinha como essa, com as disciplinas do curso. Ele então escolhe as matérias e depois passa nesse setor para a equipe digitalizar os documentos, que depois serão devolvidos para ele. Por fim, ele segue até aqueles guichês onde vai efetivar a matrícula e garantir a vaga. Os documentos necessários são certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade, CPF, prova de quitação das obrigações eleitorais e militares, uma fotografia 3x4 atual, histórico escolar do ensino médio com certificado de conclusão. Para os cursos concluídos no exterior, deverá ser apresentada a declaração de equivalência do ensino médio no Brasil. Nós temos uma equipe qualificada para receber, para fazer a acolhida desses alunos, família inclusive, conversar sobre questões financeiras, questões acadêmicas. Então a equipe está disponível aqui para prestar todas as informações sem compromisso nenhum. Então, na dúvida, o aluno venha conversar conosco que a gente vai escolher e decidir junto a melhor forma para ele iniciar os seus estudos. O estudante também pode tirar dúvidas sobre as bolsas oferecidas pela instituição. Um dos requisitos é ter renda per capita de até 3 salários mínimos. Quando aparecer no link dos editais, ele entra com o seu login, a sua senha, aí ele preenche a ficha online, imprime e anexa toda a documentação que vai estar sendo solicitada no regulamento. Com o apoio da mãe, a Bianca vai concretizar o sonho de cursar fisioterapia. A gente está sempre junto apoiando ela, né? É mais uma coisa que ela decidiu, é o que ela quer, né? E a gente fica feliz por ela também. E como é que está a tua expectativa agora para cursar? Estou bem animada. Sim, fiquei bem animada quando eu vi que eu tinha passado. Agora é só baixar a cabeça, estudar. Agora é mais uma etapa. Nesta terça-feira, os aprovados em enfermagem, psicologia, publicidade, propaganda e medicina devem fazer a matrícula.
Lembrando que os suplentes também precisam confirmar o interesse na vaga, na central de atendimento ou pelo site da UFN. Nesta quarta-feira, dia 11, vai ser divulgada a segunda chamada do vestibular. Há ainda outra opção para ingressar na UFN. Também nesta quarta-feira, dia 11, o edital para o processo extravestibular vai ser lançado. Esse processo é destinado ao preenchimento de vagas não ocupadas no vestibular de verão 2018. Para a classificação, são usadas as notas de outro processo seletivo com ingresso em 2018 realizados pelo candidato e as notas do Exame Nacional do Ensino Médio entre os anos de 2010 e 2017. Essa edição do Universo Acadêmico vai ficando por aqui. Você também pode conferir a nossa programação pelas redes sociais que estão aparecendo na tela e também pelo YouTube. Basta colocar UFN TV. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Um grande abraço a todos e até lá.